Estamos caminhando, pessoal, para o fim das palestras de hoje. Temos mais uma apresentação. A gente pede que vocês façam um esforço aí, fiquem até o final, porque também no final nós vamos oferecer um happy hour aqui, um coquetel, para que a gente possa confraternizar, né? E nesse momento, peço por gentileza que na verdade é que o Marcos está me corrigindo. Obrigado, Marcos. Fará. Nós vamos oferecer aqui um jantar, conforme está no folder, tá, pessoal? O Jorge está carinhosamente preparando um belo do churrasco lá para nós, tá? Então, nós vamos convidar aqui, por gentileza, o Fábio de Oliveira Cruz, consultor em gerenciamento de risco de preços pela Stonex, que é o próximo palestrante dessa tarde. E ele vai nos abrilhantar com a apresentação Grãos, Oferta, Demanda e Preços. Olha lá, hein, pessoal, um tema muito importante aí, estratégico para análise e tomada de decisões. Por gentileza, Fábio, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela Stonex, por estar aqui com a gente, e a palavra está com você. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Vamos finalizar o nosso evento aí falando um pouco de soja, de milho. Duas culturas que fazem parte do nosso dia a dia, né? Seja você com foco principal em cana, a gente também hoje tem a cultura da soja e do milho influenciando bastante a nossa receita no ano. E, como o Chico falou, minha função é consultor em gerenciamento de risco de preços. Então, mais do que falar hoje para vocês se a soja vai subir, vai cair, se o milho vai subir, vai cair, eu vou trazer para vocês alguns cenários e qual que é a maior probabilidade para o ano que vem, para a gente se preparar. A gente vai pegar essa informação e transformar em planejamento. Então, começando sempre por desmistificando um pouco a questão de preços, né? O preço da soja e do milho, seja soja, milho, qualquer outra cultura que é uma commodity, ela é uma consequência da oferta e demanda interna e externa, movimentada pela margem, pela necessidade de quem compra e vende. Então, quando você olha, por exemplo, o mercado de soja, e para o milho se aplica também para outras commodities, a imensidão de players que você tem incluídos nesse mercado, seja como comprador, como vendedor, como intermediário, como processador, a gente tem centenas, talvez milhares de pessoas nesse mercado. Então, quando a gente fala de um preço que você recebe na fazenda, preço de soja, preço de milho, isso nada mais é do que um acordo de toda essa cadeia. Então, alguém está pagando aquele preço, porque aquele preço faz sentido, aquele preço traz uma margem, e quem está vendendo também no mesmo sentido, aquele preço faz sentido, aquele preço gera uma margem. Então, é um mercado extremamente grande, tanto de produtos quanto subprodutos gerados pelo esmagamento da soja, pelo esmagamento do milho. O que movimenta os preços, né? Então, a gente fala muito de demanda, a gente fala muito da China. A demanda ela tem uma influência no preço, porém ela é uma coisa mais previsível, né? A demanda, naturalmente, ela cresce ao longo do ano, ao longo dos anos, né? Então, você tem uma média de crescimento de consumo de soja, tem uma média de crescimento de consumo de milho, tem uma média de crescimento de consumo de açúcar, então você tem uma demanda que é estável. Você sabe quantas esmagadoras que tem no Brasil, você sabe quantas esmagadoras para produção de etanol, esmagamento de milho. Então, a demanda, ela tem sua influência, porém, ela é um pouco menor. Quando a gente fala de preços de soja, preço de milho, a oferta, ela tem uma maior influência. Então, por quê, né? Quanto de produto que eu terei disponível nos principais fornecedores de soja, nos principais fornecedores de milho. E é isso que movimentou o mercado nos últimos 3 anos, praticamente. Então, quando a gente olha para o preço do milho, né? Hoje, em torno de R$ 58,00, milho disponível. Quando a gente olha para o passado, né? Esse milho chegou a quase R$ 100,00. E a gente tem uma história por trás desses R$ 100,00, né? Tem alguma coisa que fez sentido aquele milho de R$ 100,00, né? O preço é um acordo entre o comprador e o vendedor. Soja é a mesma coisa, né? Então a gente teve soja acima de 190, R$ 200,00 em alguns lugares no Brasil. E a mesma coisa, tem um motivo esse preço ter chegado nesses patamares. Hoje o preço de 135 também tem um motivo. Então, qual foi o motivo dos preços praticados no passado, né? O que aconteceu e onde que aconteceu? Quando a gente fala de soja, desde 2020, 2019, 20, 2018, 2019, você teve diversas reduções de safra nos principais produtores.
Então, o PY é Paraguai, Brasil, Argentina, Estados Unidos, são os 4 principais produtores de soja do mundo. E, em diversos anos, né, a gente veio de uma sequência de reduções de safra, principalmente em 21, 22 e 22, 23, onde a gente teve uma redução de mais de 30 milhões de toneladas em um ano. Esse ano, a única redução, ela está vindo do Brasil. Então, para o ano que vem, o que vai acontecer o ano que vem? Né? A gente tem que pensar nesse cenário. Mas o preço de soja, naqueles patamares de 190, ele teve motivos claros. Né? Foi a redução de oferta em importantes países produtores de soja. Quando a gente pega a produção, a demanda, e a gente subtrai a produção da demanda, né, qual que foi o cenário? Né? O que sobrou? Tudo que eu produzi no ano, tudo que eu consumi. Então, a gente teve, desde 19, 20, uma produção menor do que o consumo. E isso foi mais ou menos, melhorou um pouco em 2020 e 2021, mas ficou praticamente no zero. 21, 22, zero de novo, abaixo de zero. Então, nesse momento aqui, o mundo consumiu estoques. Você reduziu, você apertou o balanço de oferta e demanda de soja no mundo. Em 22, 23, a Argentina quebrou aí 25 milhões de toneladas. Praticamente metade da safra da Argentina não foi colhida. A safra que foi plantada não foi colhida. Então, com isso, né, a gente pega estoques finais e estoque uso. O que é o estoque uso? Tudo que sobra de soja no ano, se você dividir pelo que o mundo consome, sobra X%. Então, nesses anos que a gente produziu menos do que a gente consumiu, a gente teve um consumo de estoque, a gente teve um aperto no balanço de oferta e demanda de soja no mundo. Quando a gente olha para o milho, a gente teve a mesma situação. Né? Então, praticamente os principais países produtores de soja também têm sua parcela no milho. Então, a gente teve reduções significativas na produção em relação ao potencial que poderia ser produzido naquele ano. E esse ano a gente tem apenas um país reduzindo safra até o momento. Pode ter a Argentina também, mas esse ano apenas o Brasil, né, que já foi contabilizado, que está reduzindo a sua safra de milho. Então, a gente veio de um período de preços altos, produções abaixo do potencial, e a gente está convergindo para o potencial de produção de milho, de soja, realmente que o mundo é capaz de fazer. O cenário do milho foi até pior do que da soja, então você teve quebras significativas, produções bem abaixo do que se consome em alguns anos, e o efeito nos estoques foram iguais, né? iguais da soja. Você teve um consumo de estoques de milho no mundo. Com um detalhe, né? Soja o ano que vem, a ideia de o que vai sobrar de soja, né? Qual que vai ser o estoque final de soja no mundo? Em torno de 128 milhões de toneladas. Então, o mercado de soja, as probabilidades de quedas nos preços, né? Probabilidade, não é uma certeza, mas elas são maiores do que de altas, quando a gente fala de soja. Quando a gente fala do milho, você tem um cenário um pouco diferente. Você tem um mundo produzindo um pouco menos de milho, você tem um estoque um pouco menor no ano que vem. O que você traduz nisso? Que a probabilidade de altas no milho ela é maior do que a da soja. Não é, em relação à queda, ela é maior. Não significa que os preços vão voltar nos patamares anteriores. O cenário hoje é diferente, mas o milho ele tem um balanço um pouco mais apertado para o ano 24, 25, ano safra. Entrando agora em cada produto, né, falando um pouco da soja. Isso aqui é um histórico de cotações em Chicago desde junho de 2023. Então, praticamente histórico de um ano. Então, tem vários setas aqui, né? Verde quando o mercado subiu, vermelho o mercado caiu. E os motivos que fizeram essas altas ou essas baixas. Então, o mercado, ele reage sim a fundamento. Né? A gente tem uma grande parcela que opera mercado que não tem soja, mas, no geral, o mercado, ele responde a fundamentos. Então, a soja que a gente está vendendo hoje, um Chicago de 11,50, 11,60, no ano passado no Chicago de 15. Então, a gente tem momentos, dentro do prazo de um ano, momentos que a gente poderia ter condições de comercializar melhor. Né? E o que vem acontecendo com o passar do tempo? Por que essa cotação caiu tanto, né, corrigiu tanto? A gente teve, em alguns momentos, questionamentos, né? A safra argentina vai ser boa, os Estados Unidos começou a plantar e teve uma semana que atrasou, vai colher bem, não vai. E conforme esses fundamentos foram se exaurindo, né? Você foi confirmando uma boa safra, confirmando um plantio bom nos Estados Unidos, na Argentina, no Brasil. As correções começaram a acontecer.
que significa isso, né? Sempre que você comercializa uma soja antecipado, você tem uma grande parcela daquele preço, um prêmio de risco. Um prêmio de risco daquele produto não ser fornecido na quantidade que o mercado tem potencial de fornecer. Conforme o mercado entende que está rodando bem, isso está acontecendo, né? Vai ter soja no Brasil e nos Estados Unidos, as cotações começam a corrigir. E a última alta que a gente teve foi em maio, devido a catástrofes no Rio Grande do Sul, né? Infelizmente, uma catástrofe fez a soja subir, a gente teve uma redução de safra de uma semana para outra, o Rio Grande do Sul perdeu pelo menos 3 milhões de toneladas. Então, de um dia para o outro, a gente tirou 3 milhões de toneladas do mercado. Isso fez o mercado subir e um estressezinho no clima americano. Então, todos esses momentos de altas significativas são oportunidades para a gente como vendedor de soja, né? E agora, para o ano que vem? Qual que é o cenário, né? A gente tem 135 esse ano, para o ano que vem em torno de 121 a 124, depende da região que você comercializa o seu produto. Qual que é o cenário, né? Então, 2019 e 2023, você teve reduções significativas, você teve políticas de biocombustíveis incentivando o consumo de soja, o consumo de milho, você teve uma demanda que cresceu naturalmente e a China seguiu mantendo o aumento de demanda. Então, a China é o principal combustível do consumo de soja no mundo. E para esse ano, qual é o cenário, né? O que a gente espera, o que pode acontecer, qual que é o cenário que tem a probabilidade maior de acontecer para a safra 24, 25, que a gente vai colher no ano que vem. Falando de preços, né? Então, traçando um cenário de preços. Normalmente eu coloco esse slide no final, mas eu vou coloquei ele no meio da apresentação. Quando a gente fala de soja, né, considerando uma safra normal, um base, né, com prêmio interior normal, um risco fiscal que a gente está passando no Brasil, que fez o dólar subir a quase 5,50 hoje. Se a gente jogar tudo isso na conta, a gente tem uma soja hoje, né, na média, 123. É o preço que a gente que está sendo oferecido hoje. Podendo variar de 109 a 129. Então, a gente tem hoje um preço mais próximo da alta de mercado, né? Vamos supor que a gente tem um estresse no plantio brasileiro, uma possibilidade de volta de laninha, algum problema climático nos Estados Unidos, você tem uma soja aí, base estimativas, né, base precificação de até 130. Então, a gente está próximo do topo e muito longe do piso. Isso é um sinal de alerta, né, uma bandeira amarela que a gente acende, né? Para a soja, né, se o mercado é baixista, por que o preço não caiu ainda, né? Por que a gente não tem esse 109 aqui? O que vai movimentar preços para os próximos meses? O que vai montar o preço de soja do ano que vem? Então, a gente tem uma safra americana, que não aconteceu ainda. A safra americana foi plantada agora, terminou de ser plantada agora. Você tem uma demanda chinesa que está em xeque. E você tem uma safra americana para acontecer, então, da América do Sul para acontecer. Então, você tem duas safras e uma demanda que está em xeque. Enquanto isso daqui não se confirmar bem, né, safra americana, safra América do Sul, o preço tende a se manter sustentado, né? Então, como eu falei, todo preço antecipado ele tem um prêmio de risco em cima. Se a demanda continuar fraca, a safra americana produzir bem, Brasil produzir bem e a Argentina produzir bem, esse 109 aqui é bem possível para o ano que vem. Então, esse é o cenário mais provável falando de soja hoje. Então, como eu falei, né, a gente tem duas safras para acontecer. Estados Unidos foi plantado agora, a gente vai entrar no mercado climático. Brasil e Argentina vai ser plantada no final do ano. Aquele 109, se tudo isso aqui correr bem, ele é totalmente atingível para o ano que vem, né? Como é que está a safra americana? Então, safra americana, demanda chinesa, safra brasileira e Argentina vai influenciar o preço. 70% da área dos Estados Unidos plantada hoje está com condições boas e excelentes. Então, o início de safra americano, ele foi muito bom até o momento. Plantou dentro da janela, o clima está ajudando. Se atentando só o percentual aqui, o slide está em inglês, que é do USDA. Hoje, 1% da área de soja nos Estados Unidos passa por algum tipo de seca. Apenas 1%. No ano passado, isso era mais de 40%. Então, você tem uma receita que vem caminhando para uma safra excelente nos Estados Unidos. E o clima nos Estados Unidos está favorecendo muito. Nas últimas 2 semanas choveu bem, a gente teve um clima mais frio, e para as próximas 2 semanas a gente vai ter chuva e vai ter calor. Então, para a planta, o ambiente para a planta, para as próximas 2 semanas é excelente.
E o mercado, sempre que tem uma atualização de clima, o clima melhora, ele corrige, ele tira o prêmio de risco do preço. Questão da demanda. Demanda chinesa, ela movimenta o mercado, é o maior consumidor de soja do mundo, importa 100, 105 milhões de toneladas. 70% disso é o Brasil, que leva para a China. Então, 70% da soja que a gente produz depende de uma demanda chinesa. Quando a gente fala de demanda chinesa, a China compra soja para esmagar. Então, se você analisar qual que é a margem dessa soja que ela está comprando, do Brasil, dos Estados Unidos, a gente tem uma margem próxima de zero ou negativa desde o começo do ano. Você está esmagando soja, tendo prejuízo ou ficando próximo de zero. A tendência natural de qualquer negócio que está tendo uma margem negativa é reduzir a sua produção, é reduzir o que está dando prejuízo. Então, o esmagamento hoje, ele tem, a gente olha isso todos os dias, né, ele precisa reagir para essa demanda hoje esperada da China de 100, 105 milhões de toneladas, ela aconteça de verdade. Segundo ponto, né, a China compra soja, esmaga, faz farelo e óleo. O farelo, ele é o alimento para a ração. Qual que é a maior proteína mais produzida na China hoje? É suínos. A suínos é responsável por 55%, 60% do consumo do farelo da soja que é esmagada. E você tem uma redução de plantel na China. Por quê? Você tem margens negativas dos suínos também. Então você acaba tendo todo um setor de demanda chinesa que está em xeque hoje, né? Isso daqui tem que melhorar, isso daqui tem que melhorar para a gente confirmar realmente que a demanda chinesa vai ser o que a gente acredita que seja. O que ela tem potencial para importar. Safra brasileira. Desde 2014, 15, desde 2015 e 16, o Brasil produziu de soja um país da Argentina inteiro. Por que isso aconteceu? Os preços de soja favoreceram o aumento de área de soja. Só que chega um momento que nenhum país está quebrando mais a safra e a gente está com a mesma área. O Brasil não vai reduzir safra de soja. O Brasil pode não aumentar ou aumentar pouco, mas reduzir safra é praticamente, vamos dizer que é impossível, né? A área de soja ela é plantada soja todo ano. Pelo menos assim na grande parte do Brasil. Então a gente produziu uma Argentina a mais e o Brasil ele foi o responsável hoje pela super oferta de soja, o aumento de área expressivo, né? Probabilidade de produção no ano que vem de 169, 172, mas o Brasil tem muito chão para plantar e a gente tem uma oferta muito grande de soja para o ano que vem. Então, safra, né? Clima americano excelente, negativo, o preço, demanda chinesa em xeque, potencial de produção brasileiro. E com detalhe, o câmbio ajudando, né? O câmbio de 5,45, 5,50, se ele voltar para os patamares de R$5, a nossa soja de 124 volta para 112 hoje. Então, hoje o que está levantando a conta da soja é o câmbio. Se o câmbio tivesse, o câmbio voltasse para os patamares de 5, a gente estaria vendendo uma soja muito mais barata. Finalizando o milho é uma parte mais rápida, mas o milho ele é dependente principalmente hoje de mercado climático. Então o Brasil colhe a sua segunda safra aqui. A gente oferece milho em junho, julho, agosto e é o período que vai de encontro com o mercado climático americano. Então o milho depende do mercado climático americano. O milho vai subir ou vai cair, depende dos Estados Unidos. E o milho ele é um cenário um pouco mais altista, né? Vamos falar, um pouco menos baixista do que a soja. Ponto principal, né? Estados Unidos hoje estima-se uma produção de 377 com a produtividade de 189. Por que eu estou falando esses números, né? Se a gente pegar uma média de produtividade dos Estados Unidos dos últimos 5 anos, desde 2020, a média dele é 184, 185. Então a estimativa ela pode estar super dimensionada. Se os Estados Unidos produzir 179 sacos por hectare de média, ele muda completamente isso daqui. O que sobra de milho lá. Volta para patamares de 21, 22, 22, 23, e aí é um cenário de milho bem mais caro do que a gente tem hoje. Então, se os Estados Unidos produzir próximo da média ou um pouco abaixo, o cenário de milho muda totalmente. Então, a pressão em cima da safra americana hoje é muito grande. A safra tem que ser boa. Condições boas e excelentes. Falando de safra tem que ser boa. A safra está boa. Condições boas e excelentes estão altíssimas. 2% da área de milho passando por algum tipo de seca.
E outro ponto que é autista, né? A gente teve um problema esse ano de cigarrinha na Argentina. O problema é que a gente já tem desde 2016, 2017, esse ano acometeu muito a Argentina. Então a gente é muito mais preparado hoje, questão de manejo. A Argentina não. Então a Argentina estima hoje de 46 milhões de toneladas ou menos de produção de milho. Se a gente for olhar aqui atrás, a colheita da Argentina, ela vai de encontro com a colheita do Brasil. Então eles oferecem milho na mesma época. Então isso aqui pode favorecer mais ainda a nossa demanda, né? Uma redução de produção na Argentina expressiva. A área de milho não cresceu tanto quanto a de soja, né? A área de milho é uma opção. Nem sempre você planta safrinha, normalmente o Brasil planta 40%, 45% da área de soja vira safrinha. Em anos com preço ruim, isso pode cair para 35%, 40%. Então é uma área muito mais flexível do que a de soja. Então o efeito que a gente teve no aumento de área de soja não vem acontecendo como não acontece como no milho, né? E cenário, né? Preços. Então a gente tem pontos verdes, né? Mais do que para a soja na questão do milho. Então é um mercado muito mais sustentado hoje, um mercado que é um pouco tem um ímpeto autista maior, né? Reduções na Argentina, reduções no Brasil de safrinha, o câmbio ajuda. A China com clima ruim, que é um ponto que entrou essa semana, a China ela é a maior importadora de milho do mundo. Hoje ela importa mais ou menos 10% do milho exportado. É pouco? É. Só que os outros 90% são diversos países. Então o maior importador de milho hoje é a China. E uma China teve uma quebra, ela produz 300 e poucos milhões de toneladas, mas 10% de quebra na China, isso se transforma em 10% de importação de milho. Então, é um cenário que pode favorecer muito o Brasil nos próximos meses. E, finalizando, né, pressão para que uma safra dos Estados Unidos seja boa. Pessoal, então, falando toda essa questão de cenário, né, o que está se desenhando? Né? Eu falei que o cenário de soja, para o ano que vem, ele é um cenário mais negativo. Então, isso pode acontecer. O cenário de milho é mais promissor. Mas, ponto principal, né, o que você vai fazer com essa informação? Se o clima piorar nos Estados Unidos, o preço subir, o que eu vou fazer? Se não piorar, eu estou protegido? Então, a gente tem que transformar a informação em análise, a gente tem que trazer isso para o nosso negócio, tem que fazer um planejamento e a gente tem que executar. Se a soja subir R$3 porque os Estados Unidos teve um problema de safra, eu vou vender mais 10% da minha safra, mais 20%. Então, isso tem que se transformar em planejamento. Último slide. Boas práticas, né? Então, custos e margens. Trave custo, né? Seja pelo barter, ou seja, comprando insumos e vendendo a sua soja. Deixe oscilar a produção excedente, né? A gente não especula com a parcela que não é nossa. O que não é nosso? O produto que a gente comprou, a soja que a gente tem que colher para pagar esse produto, essa soja não é nossa. Calcule a receita, né? O preço baixo não é ruim se a produtividade for alta. Então, olha a receita total. Não olhe só o preço. A soja está 120, está 115, 120, 118. Olha a receita total baseada na sua produtividade, na sua produção. Informação é diferente de análise, né? Analise criticamente, escute opiniões reais diferentes da sua e cuidado com mídias alarmistas. Não venda sua soja, o chinês está te enganando. Vamos tomar cuidado com isso daí. A gente tem que analisar a informação, analisa o que eu trouxe para vocês hoje e leva isso para o negócio de vocês, né? Transforma num planejamento. Não se ancora a preços, né? Os preços do passado, eles são uma realidade da oferta e demanda de soja e de milho do passado. Qual que é a nossa realidade hoje? Qual que é a nossa probabilidade de preço hoje? Hoje é diferente. O passado nos dá um norte, mas hoje a realidade é diferente do passado. Comercialização, então defina objetivos, tenha um plano, faça lotes, faça médias conforme o preço sobe, capture as altas do mercado, aproveite oportunidades e o mercado pode mudar em poucos minutos. Então, finalizando, utilize as lentes do comprador. Bons vendedores são bons compradores. Então, entenda da ótica do comprador. Você tem um cenário de produção de soja para o ano que vem de 170 milhões só do Brasil, para o comprador é um cenário mais tranquilo. Então, a gente tem que pensar também com a cabeça dele. Será que compensa eu comprar meu produto, não vender minha soja? Será que compensa eu não avançar mais na produção, na venda do ano que vem? A gente tem que trazer isso para o nosso negócio. Pessoal, obrigado. Vamos para a rodada de perguntas. Bem, muito obrigado ao Fábio pela apresentação. Importantes informações aí, uma salva de palmas. Obrigado, Fábio. Obrigado à StoneX pela participação. E agora nós vamos formar
a última mesa redonda, a última mesa, né, último debate do dia produtivo. E para isso nós vamos convidar o Pedro Chactai. Pedro é o nosso gerente regional de originação de grãos aqui da Coplacana. Pedro, por gentileza. E também convidamos os colegas das empresas Adamar, Corteva, Vitia, Ubifol e União Agro para participarem dessa conversa, desse debate. Sejam bem-vindos todos. E vou passar aqui já a palavra para o Pedro. Assim que o pessoal se acomodar aí, a gente já inicia, tá? Pedro, a palavra está com você. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Chico. Me apresentar para vocês, sou o Pedro Chactai. Sobrenome um pouquinho estranho, mas está certo, é isso mesmo. Sou o gerente regional de originação de grãos da cooperativa. Estamos aí há quase 4 anos junto aí da Coplacana, tentando trazer as melhores oportunidades aí aos nossos cooperados. Essa rodada aí de bate-papo, acredito também que vai ser de grande valia, né, para o nosso pessoal aí tomar as decisões, tomar cuidado, né, com o cenário atual aí, com o momento. Para dar início, né, ao nosso bate-papo, gostaria de pedir a palavra aí do André, representante da Adamar. Por favor, André, se apresenta aí e já siga com a sua pergunta, por favor. Boa tarde, pessoal. Meu nome é André Morcelli. Eu sou gerente de barter e operações estruturadas da Adamar. Fico sediado em Londrina. Tá? É um prazer estar participando aqui com vocês desse evento da Coplacana. Já agradeço de antemão a Coplacana pelo convite. E vamos lá, então. Bom, minha primeira pergunta aqui, acho que até você já comentou um pouco, Fábio. Eu queria ver contigo, a comercialização de soja e milho continua num ritmo lento, né? A gente vê isso aí, acompanha até nos materiais que a gente também tem a Stonex lá como consultoria na Adamar também, né? E então, pensando nesse cenário de, né, ritmo lento da comercialização, pensando nas tendências e condição climática para a próxima safra, você acredita que seria interessante o produtor já pensar numa estratégia de comercialização com foco mais na rentabilidade e não no preço? E se positiva a sua resposta, quais seriam as alternativas melhores alinhadas com esse cenário, para ele poder tomar essa decisão e fazer algum tipo de proteção aí, pensando principalmente no custo, né? Bom, se a gente for olhar custos de soja para o ano que vem, a gente até conversou um pouco antes, André, os custos de soja para o ano que vem, com o preço de soja que é oferecido hoje, ele paga a conta. Então, você tem um cenário que você tem uma margem bruta, talvez margem líquida, vai depender da estrutura que você tem na fazenda, com funcionário, etc. Mas o que seria prudente? Né? Um cenário, falando de soja principalmente para o ano que vem, um cenário que é um pouco mais nebuloso, um cenário que, para o preço voltar para 130, 140, 150, a gente tem que ter uma quebra significativa, então a gente tem que contar com si, para ter margem no ano que vem, para ter uma margem melhor. Hoje, o prudente, primeira coisa seria avançar na comercialização. Então, quanto menos você deixar para comercializar próximo da colheita, nos últimos 3 anos, se eu tivesse falado isso, eu estava errado, né? Sempre que a gente deixou para vender soja perto da colheita, a gente vendeu melhor. Esse ano é um ano diferente. Esse é um ano de risco. É um ano que a soja de 109, você está entre ter um pouco de margem ou você ter um prejuízo muito grande. Então, seria prudente, aí, principalmente, trabalhar um pouco mais da sua comercialização e deixar o mínimo possível, pelo menos trabalhe a sua comercialização para pagar seus custos. E deixar o mínimo possível para você surfar a onda de mercado, né? O mercado subiu, o Brasil atrasou plantio, etc. Então, a gente deixaria uma parcela menor para esse ano para comercialização. Ok, obrigado. Não, até comentando, né? A gente estava até conversando também um pouco. Eu acho que nesse cenário que a gente está vendo agora, o mercado mudou, né? Então, a gente está vendo que teve uma mudança e aí, de repente, a gente entra num ciclo aí de baixa de preços, né? É o que eu falo, baixa de preço não significa dizer que é uma
Lógico que é uma situação ruim, mas a gente tem que se adaptar porque não tem como mudar isso aí. É o que você comentou até aqui. Uma mudança que a gente conseguiria fazer com isso é, de repente, reduzir a produção no Brasil. Não vai acontecer, né? Então, a gente tem que aprender com o cenário que está aí, né? Tá para a gente aí, para a gente tem que fazer alguma ação em cima disso. Acho eu até, né, aí pegando até o gancho de algumas apresentações aí, aquele modelo de negócio que eu falo até, coloco até como assim, o lavoureiro, que de repente ele comprava o insumo, plantava, colhia, depois armazenava e vendia a produção só no final, isso aí já não se sustenta mais, né? A gente acredita que isso aí, acho que não tem mais. Hoje o produtor tem que planejar, de repente ele tem que travar, já pensar no custo, né? Isso aí acho que é importante, sempre foi importante, né? Agora acho que ainda mais, né? E depois também a gente vê que tem que ter uma estratégia de comercialização pensando no ciclo até o final, né? De repente a colheita lá e estar com o produto pronto dentro do armazém. Lógico que a gente não fala aqui para vender 100% dentro de tudo que for produzir, até porque existe um risco, principalmente com laninha, né? De repente uma quebra de safra, você não vai saber quanto você vai ter no final. Mas é importante ter uma estratégia bem definida e, como foi falado aqui também por várias pessoas aí, uma gestão de risco olhando não só a questão climática, mas vários fatores como geopolítica, isso aí tudo tem que ser avaliado, o produtor tem que estar antenado a isso aí, porque senão, né, de repente vai perder as oportunidades, e eu falo assim, as oportunidades que aparecem agora, que tem que ser aproveitada, em relação a umas oportunidades de curto prazo. Se você não aproveitar, ela passa e você acaba não aproveitando, e de repente você só vai ter uma próxima, e se tiver, né? Então, acho por isso importante, de repente, pensar na estratégia de, pelo menos o custo, travar agora de imediato, né? Ok, obrigado, Fábio. Obrigado, André. Para dar sequência aqui, o Leandro, aqui representando a empresa Corteva. Por favor, Leandro. Boa tarde, pessoal. Sou Leandro Miranda, sou gerente de barter da Corteva, e estou bem em linha com o pessoal aqui, né? O que a gente vê é um cenário baixista, né, para soja, especialmente, né, mas uma paridade interessante. E pensando em gerenciamento de risco, a gente entende que a tomada de decisão do produtor ela tem que estar muito mais voltada, né, na rentabilidade. Daí eu te faço a pergunta, Fábio. A gente escuta um pouquinho, né, com essas projeções de recomposição de estoque, né, de um cenário bem baixista, e a gente ouve até falar, por exemplo, analistas falando da possibilidade de soja a $10 por bushel, né? Você acha que tem um certo exagero nisso, ou é possível, né? E você acredita que operações como o barter, por exemplo, ele tende a crescer nessa temporada? Os $10 por bushel é possível, sim. Então, se a gente tiver uma safra perfeita nos Estados Unidos, se a gente tiver uma demanda chinesa enfraquecida, se a gente tiver uma safra América do Sul perfeita, a gente vai ter até mais do que 30 milhões de toneladas de soja para o ano que vem. Então, os $10 por bushel que a gente teve aí em 2019, 2018, eles são totalmente possíveis. O barter, ele é uma ferramenta que ajuda a gente a gerenciar o risco, né? Então, igual eu falo, o barter pode ser você trocar a soja por produtos, ou pode ser você comprar seu produto e vender sua soja e usar aquilo de lastro. Então, o barter tem o mesmo sentido do que isso, né? Então, a gente tem que analisar, né? Primeira coisa, até falando um pouco da última pergunta, você tem que ter a sua base histórica de relação de troca. Você tem que ter um norte, né? Então, você tem que entender que o KCL a 22, 23 sacos a tonelada faz sentido, porque o ano passado, ano retrasado, era 25, 26. Você tem que ter essa relação para semente, você tem que ter relação para defensivo, você tem que ter a sua base de dados da sua relação de troca. Aquilo lá é o seu norte, eu vou partir daquele ponto. Então, você tem um ano que a semente, o defensivo, o fertilizante, no geral, você precisa colher menos soja para pagar aquela conta. A nossa moeda é soja, a nossa moeda não é reais por saco. Quantos sacos de soja que eu tenho que colher para pagar minha conta? Se aquilo fizer sentido dentro dos seus custos, dentro da sua margem, faz total sentido você garantir que pelo menos o seu compromisso com que você fez, seja a revenda que você comprou, seja a multinacional direto, o seu compromisso você vai honrar. Além disso, outras ferramentas que a gente não falou, né? Hoje tem diversas ferramentas que o mercado nos fornece para participar de alta, para proteger de baixa. E isso aí o pessoal do barter, seja da Coplacana, seja das multinacionais, seja das outras revendas, etc.,
eles têm as ferramentas em mãos, então é uma coisa que a gente tem que analisar. Se eu estou vendendo minha soja, fazendo meu barter, eu acho que o preço da soja vai subir, eu posso vender a minha soja e participar dessa alta do mesmo jeito. Então, isso é totalmente acessível hoje para a gente, é uma realidade, e isso é uma coisa que nos Estados Unidos hoje é normal. Vou citar um exemplo. Nos Estados Unidos, hoje, o produtor tem a conta na corretora e ele opera soja do celular dele. Aqui a gente ainda tem que acessar uma plataforma, etc., mas a gente vai chegar lá. Mas a gente precisa caminhar, a gente precisa evoluir. E não é só vender ou não vender a soja. É vender a soja e participar de um Chicago, vender a soja e participar de um Chicago e dólar. Tem diversas ferramentas que a gente tem acesso hoje. Perfeito. Eu acho que a gente enxerga de maneira similar, né? Nessa safra, os custos estão ajustados, né? No ano passado, a gente viu uma situação em que o agricultor tinha soja de 190, 200, milho de 70, 80, né? A curva de compra de insumos ela estava mais acelerada do que a curva de comercialização, né? Isso quer dizer que o produtor, ano passado, devido à margem que era confortável, ele decidiu especular, né? E ao especular, ele esquece que o mercado pode ser brutal muitas vezes, porque a queda da soja caiu 50, 60 reais reto na cara, né? E daí já não tinha mais o que fazer. E daí o produtor saiu muitas vezes de um cenário que ele tinha uma margem boa para um cenário bastante apertado, né? Então, a gente entende que essa gestão de risco aí, ela é primordial. E, na prática, o que a gente tem visto, ainda bem, né, é que o produtor está mais atento a isso, né? Quando a gente olha, a curva esse ano ela está andando um pouco mais alinhada. Ou seja, nosso agricultor está comprando insumo e está, na medida do possível, vendendo soja. Ainda está atrasado, né, mas está mais alinhado. Isso é o que a gente vê também. Só um detalhe, esse ano a gente está menos atrasado, né? A gente menos atrasado, mas essa é a palavra. Vocês têm uma noção, quando a soja bateu R$190, a gente faz na Stonex a gente faz um acompanhamento de comercialização quinzenal. Quando a soja bateu R$190, vocês têm noção de qual percentual de comercialização que a gente avançou? O maior preço da história da soja. O Brasil vendeu 4% de soja durante a soja de 190 a 180. Então, o melhor preço da história foi comercializado na quinzena, 4% de soja. Então, é um cenário que a gente tem que pensar muito bem. O preço subiu, eu tenho margem, eu preciso fazer média, eu preciso vender. Obrigado, Leandro. Agora é o Jean. Jean, pode seguir com sua apresentação e a pergunta, por favor. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Eu sou o Jean, faço a gestão da conta da Coplacana. Agradecer, né, em nome da Vitia, a Coplacana, pelo convite, pela oportunidade, a presença de todos aqui. Fábio, parabenizar a palestra também, muito boa, muito esclarecedora. A gente vê que é um cenário desafiador, né? A gente sabe que margem hoje é um fator crítico, decisivo hoje em qualquer modelo de negócio, né? E na produção rural não é diferente. Queria entender com você como que você enxerga, como produtor, pensando quais estratégias hoje o produtor pode estar adotando para ter uma melhor margem, né? Uma melhor rentabilidade. A gente sabe que a margem tende a ser uma margem bem apertada, né? Vendo o cenário aí de oferta, demanda e custo. Quais que seriam aí os insights, as estratégias que você poderia estar compartilhando conosco aí? Primeira coisa é ter uma informação de qualidade. Então, você acompanhar empresas que trazem informação de qualidade, que trazem informação resumida, né? Vocês não têm que saber de mercado. A função, pessoal da Coplacana, do Pedro, do Lucas, que estão ali na originação, não é saber de mercado. A função minha é saber de mercado e digerir isso para eles. É a mesma coisa, quem vocês têm de informação, tem que digerir para vocês qual que é o cenário. Então, primeiro ponto, primeira estratégia, tenha uma informação que não seja enviesada, né? Que não tenha viés. Segundo ponto, né? A gente traça algumas estratégias de comercialização para o produtor. Então, até janeiro, né? Passou o mercado climático. Janeiro, você vai decidir se vai colher 50, 60 ou 40 sacos. Passou o mercado climático. Então, você traça uma comercialização, percentuais de vendas até janeiro, até 40 sacos, que foi a menor produção que eu já tive historicamente. Outro ponto,
O mercado subiu 2, 3 reais. Eu tenho que ter lote de venda. Então, se eu produzo 100 mil sacos, eu faço lote de 3 mil. Então, o mercado subiu 50 centavos, subiu R$1, subiu 2, vou vendendo 3 mil, independente se o mercado pode subir mais ou não. Eu preciso ter um planejamento que se eu não seguir ele, eu vou deitar para dormir à noite e eu vou ficar incomodado. Eu decidi que ia fazer isso, o mercado subiu 10 reais, eu não estou fazendo. Então, a gente tem que ter esse planejamento. O segundo ponto é entender, isso é mais para o futuro, mas é entender o que precifica a sua soja. Entender a dinâmica do mercado, o que isso tem influência, entender o que está precificando a sua soja. Chicago, dólar, prêmio interior. Eu consigo trabalhar elas separadas? Qual que está pior? Chicago caiu demais. Eu consigo vender minha soja e participar? Então, a gente tem que implementar, isso é o futuro, a gente tem que implementar na nossa gestão de risco a utilização de ferramentas financeiras. Chicago, dólar, precifica a nossa soja. Então, não é bolsa, não é especulação. O mercado, a bolsa, ela foi criada para transformar o ambiente físico. 100 anos atrás, a gente ia comprar, vender soja, milho, encontrava 300 pessoas num salão e eles decidiam que preço com que vender, que preço que eu ia comprar. A gente pegou aquele ambiente e jogou ele para uma bolsa virtual, que hoje as pessoas têm mais acesso. Então, aquele mercado físico de 100 anos atrás se transformou no mercado virtual e foi uma facilidade. Então, a bolsa, ela é nossa parceira, né? As ferramentas financeiras são nossos parceiros. Não, bem pertinente aí. E é bem importante também a gente salientar, né, a importância de fazer essa gestão dentro e fora da porteira, né? O produtor vai ter que ser cada vez mais estratégico, só complementando, né? Então, é um ano que a gente vai ter que fortalecer cada vez mais as parcerias, ter essa informação de confiança, né? A confiança vai ser bem importante aí para atravessar esse desafio na safra. Então, obrigado, viu? Obrigado, Jean. Agora, dando seguimento, o Alexandre, representando a Ubifol, por favor. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Alexandre, eu faço parte do time de desenvolvimento de mercado da Ubifol. Em nome da empresa, agradeço a Coplacana pelo convite na participação, parabenizo o Fábio pela palestra. E, Fábio, a minha pergunta é muito na linha da relação de troca que você começou a comentar, mas eu queria entender um pouco assim, de como que fica a relação de troca para a próxima safra no geral da lavoura e como isso pode favorecer ou não, considerando que quando a gente tem um aperto, a gente abre mão de algumas tecnologias, como que essa relação de troca pode favorecer a adoção de tecnologias, principalmente as que a gente considera como tecnologias complementares para impulsionar a produtividade da lavoura? Eu acho que esse ano, essa safra que vai ser plantada agora, vai ser uma safra que o produtor vai pensar muito bem no que ele vai pôr na lavoura dele. Então, ele vai fazer conta. Esse ano é um ano que ele vai fazer conta. Não sei se vai ser um ano que ele vai dar um passo a mais e implementar toda a tecnologia que ele implementou nos últimos 3 anos, né? Tanto em máquinas quanto em novos produtos. Mas, falando da relação de troca, se a gente comparar a relação de troca para o ano que vem, em alguns produtos, no geral, ela é um pouco mais favorável do que o ano passado. Então, ano passado a gente tinha soja de 150, 160 reais. E esse ano a gente tem uma soja de 124 para o ano que vem. E é uma relação de troca que está melhor. Como assim, né? A nossa moeda é soja. Então, a gente gasta menos soja para pagar a conta esse ano da soja que a gente vai plantar para o ano que vem. Respondi? Obrigado, Alexandre. Agora, dando sequência, Diego, representando a União Agro. Obrigado, Pedro. Fábio, parabéns pela apresentação, né? Pelas respostas até aqui. Meu nome é Diego Marção, sou gerente comercial da União Agro. A gente vende fertilizantes especiais para nutrição de lavouras, né? Sou parceiro da Coplacana há muito tempo aí. Vou fazer minha pergunta. Bom, falou bastante, né? Acho que todo mundo está falando de rentabilidade, né, Fábio? E eu acho que um ponto importante, né? Você colocou que as expectativas de soja são, né, baixistas de preço, porém o milho expectativas de alta de preço. A maior parte do nosso público predomina como predominante produtor de cana, ainda que tem alguns que exclusivamente trabalham com cereais, mas tem a flexibilidade de você deixar de fazer a lavoura de soja e optar por fazer a lavoura de milho na safra.
Então, eu queria que você fizesse uma discussão sobre isso, inclusive em relação ao potencial de rentabilidade médio que você imagina que vai ter esse ano e do próximo ano na moeda de soja ou de milho mesmo. O que pode esperar o produtor? Aí já foi falado de relação de troca e tudo mais, assim, vindo com esses insumos mais baratos nos últimos anos, né, no último ano principalmente. Se de repente ele opta pelo milho, quais seria a expectativa de rentabilidade em sacas ou da soja mesmo aí para a próxima safra? Falando de milho verão e soja verão, né? A gente tem um cenário que, para o milho, um pouco, como eu falei na apresentação, ele é um pouco mais promissor, né? O que vai me dizer hoje se... É claro que essa decisão, vou plantar milho ou soja, ela pode ser postergada um pouco, né? Alguns produtos são similares, você usa para uma lavoura, usa para outra também. Mas o que vai me dizer se esse milho verão para o ano que vem, hoje não é melhor, porque o preço do milho verão está praticamente igual ao milho safrinha, então você pegar essa relação, você não tem um preço tão favorável igual a gente teve em outros anos. Tem anos que o milho verão está R$20 acima do milho que a gente vende na safrinha. Para o ano que vem ele está bem próximo. Mas alguns acontecimentos podem fazer isso virar um pouco. Primeiro ponto, né, a gente tem uma safra de trigo no mundo quebrando, né? Então são vários pontos que podem fazer o milho subir. A gente tem uma safra de milho quebrando, de trigo quebrando. O que tem a ver o trigo com o milho, né? O milho e o trigo fora do Brasil, no Brasil isso acontece muito pouco, eles são substitutos diretos na ração. Então você tem reduções de trigo no mundo, você tem alta de preço do trigo, você tem uma necessidade de maior consumo e isso vai um pouco para o milho. Então isso é um cenário que já está acontecendo. Outro ponto, a gente pode ter redução de safra argentina que não está na conta ainda. Hoje a redução da Argentina aqui, em relação ao potencial, pode ser de 10, 12 milhões de toneladas, isso não foi digerido ainda. Brasil reduziu safra, já está um pouco na conta. E para saber se vai compensar ou não plantar um milho verão, o que a gente tem que olhar até o final do ano? O quanto de milho que o Brasil vai exportar. Por quê? O Brasil ele tem um padrão de milho que ele pega o milho, compra todo o milho que precisa na safrinha e carrega esse milho até a entrada do verão. Se a gente exportar muito milho nessa janela do segundo semestre, e o consumo interno não conseguir originar esse milho, que é uma das coisas que estão acontecendo agora, a gente pode ter um déficit de milho verão, nessa janela janeiro, fevereiro, março. Então, que vai influenciar o abril, o maio, que precifica o nosso milho verão, a gente pode ter isso. Mas tudo vai depender, o cenário no geral, o fundamento é favorável para o milho, mas a gente precisa, o Brasil tem um único ponto, a gente precisa exportar milho e faltar milho lá na frente. Então, a gente tem que rodar a exportação hoje, que é uma coisa que não está acontecendo. Apesar do cenário ser promissor para o milho, a gente não teve esse cenário promissor traduzido em preços para rodar a comercialização, a exportação conseguir levar. A exportação levou 35, 40 milhões de toneladas de milho safrinha. O cenário para o milho do verão, com certeza vai ser, falar com certeza, né? Não 100% de certeza, mas ele vai ser mais promissor do que você plantar uma soja. Mas é o ponto principal, acompanhar se a gente exporta muito milho, safrinha, e se exportar muito, esse milho vai faltar e o verão vai ser pressionado. Isso vai se traduzir em preços melhores para o ano que vem. Não, obrigado, Fábio. Acho que a ideia foi falar o dia todo aqui, né? Tá acompanhando o tempo todo, né? Os fundamentos aí de oferta e demanda e essa questão da exportação do milho, que certamente pode ajudar na tomada de decisão, né? Show. Obrigado, Diego. Ótima pergunta. Vamos para a segunda rodada agora. Voltamos ali. André, pode fazer a sua segunda pergunta, por favor? Bom, eu vou até colocar uma questão aqui que a gente, como tinha mandado essas perguntas aqui, eu coloquei até essa questão da medida provisória aí da MP 1227 aqui, que restringe, né, a compensação de crédito PIS e COFINS. Eu sei que ela não passou, mas foi um alerta aí o governo, né, olhando até para a questão do PIB do agro aí, que 24% do PIB vem do agro, né? Então, de repente, nessa situação do governo tendo que buscar dinheiro aí a qualquer custo aí, né, com essas despesas, né, estourando aí para cima, uma medida como essa, por mais que ela não passou, mas de repente eles vão fazer outra tentativa de alguma outra forma, ou até ela pode voltar, o que impactaria uma medida como essa para a questão, além do preço, o
que impactaria para o Brasil uma medida dessa do governo? Primeira coisa, essa medida, né, que ficou vigente aí, quase vigente há alguns dias, ela vai impactar, com certeza, a primeira coisa no bolso do produtor. Então, você vai impactar toda uma cadeia de consumo de milho, consumo de soja, e isso vai espirrar no produtor. Então, se a gente pega uma margem de esmagamento Brasil, né? Margem de esmagamento Brasil, vamos falar Mato Grosso, Goiás, Paraná, onde tem muita esmagadora. Antes da medida, uma tonelada de soja esmagada em Goiás estava dando em torno de $8 de lucro. Então, esmaguei uma tonelada de soja, vendi o farelo, vendi o óleo, eu ganhava $8 por tonelada de soja. Se essa medida entrasse em vigência, a margem de $8 por tonelada, ela caía para 10 negativo. 10 negativo Goiás, 15 negativo Mato Grosso, 12 negativo Paraná. Então, esse negativo, ele vai ser repassado para o produtor. Então, você vai prejudicar a ponta da cadeia, é o produtor. Outro ponto, a gente ficaria mais caro para exportação. Então, várias pessoas fizeram contas, etc., mas vamos pegar a Biov, que é a Associação de Produtores de Óleos do Brasil, ela fez uma conta que impactaria no preço da soja pelo menos R$6. Então, você passou a MP do PIS/COFINS. No outro dia, o produtor que está ganhando R$124 por saco, ele vai receber 118. Então, no geral, é a medida que vai impactar o bolso do produtor. E eu acredito que isso não vai passar e nem... Assim, a bancada rural é muito forte, o Brasil depende muito do agro, e eu duvido que uma medida que vai prejudicar tanto o nosso setor vai passar assim, eu duvido muito. Não, obrigado, Fábio. Inclusive até prejudicando, porque a gente viu que essa medida saiu, já teve uma migração de compra da China direto nos Estados Unidos e em detrimento do Brasil, já sem ter muita, né, certeza que ia andar para frente essa medida provisória, né? Mas, enfim, é só para a gente, até entendimento meu mesmo, eu falei, deixa eu ver, porque, né, pegar um pouquinho das informações aí para a gente ver o impacto que dá, porque com certeza é possível que a gente veja outra tentativa do governo de alguma outra forma colocar alguma coisa, e aí até para ficar aqui, né, que a gente tem que ter força para brigar contra, porque esse impacto seria muito grande aí para a cadeia toda, né? Leandro, pode, por favor? Fábio, eu queria saber sobre os prêmios da soja, né? Historicamente, a gente tem um prêmio positivo. A soja brasileira, ela vale mais do que a soja americana, né? Por questão logística, qualidade, porto, enfim, né? E desde o início do ano passado, quando a gente estava numa situação de baixa comercialização, muita oferta, o chinês veio, de certa forma, apertando o produtor brasileiro, retirando os prêmios, né? Então, a gente viu prêmios super negativos que a gente não tinha visto, né? E agora, recente, né, o balanço brasileiro vai se ajustando, os prêmios deram uma melhorada, na soja spot já está positivo, né? E na soja futuro não está tão ruim, né? Qual que é a visão de vocês para prêmio? A gente reverte essa situação, sai desse prêmio negativo, a gente vai conseguir ver o prêmio nos ajudando novamente, né, na composição do preço da soja, ou a gente segue nesse cenário de prêmio pressionado? O prêmio, ele explicando, né, o prêmio da soja, ele é um balizador de preço de soja. Então, você tem o prêmio Porto Brasil, você tem o prêmio Porto Estados Unidos, prêmio Porto China, prêmio Porto Argentina, desculpa. Então, esse prêmio ele serve como um balizador. Então, a gente tem a cotação de Chicago, que precifica soja física americana, e o prêmio ele é usado para ajustar o preço da soja no Brasil devido à realidade de oferta e demanda interna no Brasil. Então, num cenário de soja, Brasil produzindo 170 milhões de toneladas, a gente consome das 170, a gente consome no esmagamento 53, 55. Então, mais ou menos 115 milhões de toneladas elas têm que sair pela exportação. Se você olhar do ponto de vista do comprador de grãos, você tem um país que consome 55 e precisa exportar 115. Vamos falar que precisa exportar 110. 5 vira estoque, passa de um ano para o outro.
110, então você tem um cenário muito mais tranquilo para o comprador de soja. Então, esses prêmios que estão negativos, eles tendem, no ano que vem, né, o que acontece? Você tem uma China entra comprando muito forte antes do plantio americano, do plantio brasileiro. Porque a China precisa garantir a oferta de soja para o ano que vem. Ela não pode chegar em janeiro e ter comprado zero soja março, abril, maio. Então, se ela não consegue originar, em algum momento esse prêmio, em setembro, em outubro, ele dá uma subida para forçar a originação. A China conseguiu comprar soja, daí ela fica mais tranquila. E aí que é o risco que a gente tem. Esse prêmio lá perto da colheita, ele começar a cair de novo. Com um parênteses, né? Esse ano a gente tem eleição nos Estados Unidos. Em 2018, o que aconteceu? O Trump estava no poder e ele, entre diversas taxações que os Estados Unidos fez na China, uma delas foi questão da exportação de soja. O que aconteceu naquele ano específico? A China buscou soja, a maioria da soja que ela precisava no Brasil. Esse ano a gente tem eleição, tem grande chance do Trump voltar, e ele já afirmou que se ele voltar, ele vai voltar com as taxações piores do que ele fez em 2018. O que isso se traduz? Isso se traduz que a demanda que a China tem de soja, que ela compra no Brasil, Estados Unidos e um pouco da Argentina, ela vai focar muito mais no Brasil. E aí é um ponto que pode favorecer os prêmios. Porque o prêmio ele reage à oferta e demanda interna, ela reage à oferta e demanda externa. Se eu retiro os Estados Unidos da jogada e eu vou buscar soja só no Brasil, eu vou precisar pagar mais para originar a soja naquele país. Então, esse é um parêntese que pode fazer com que esse prêmio reaja muito no ano que vem. Certo. Eu de forma semelhante, eu também estou otimista para prêmio, né? Porque eu não acredito que a gente vai entrar tão pouco comercializado na safra como nos últimos anos, né? Mas também por essa incerteza da eleição americana, né? Eu me lembro bem na época de guerra comercial, trade war, a gente viu prêmios de 300, assim, uma loucura, né? E o chinês ele não vai pagar para ver, né? Então esse é apesar da gente ter fundamentos baixistas aí para Chicago, talvez o prêmio possa nos ajudar, né? É um bom ponto. Ele pode compensar um pouco o fundamento baixista, né? Obrigado, Leandro. Seguindo, Jean, sua segunda pergunta, por favor. Fábio, pensando num cenário aí, saindo dos riscos para as oportunidades, até pegando o gancho aqui, a gente sabe hoje que a pauta ESG está bem discutida, né, em diferentes setores aí, na produção de grãos, acredito que não seja diferente. Como é que você vê? Existe um movimento da cadeia a fim de rentabilizar, talvez, essas práticas hoje na produção de grãos? Como é que vocês aí têm enxergado essa questão? A questão do ESG principal, ela é um caminho sem volta. Então, cada ano mais, as medidas pró meio ambiente, sustentabilidade, governança, elas vão acontecer, que é a sigla ESG. Questão de soja, eu enxergo que vai ser um pouco mais atrasada essa questão de beneficiar a soja por medidas ESG, porque hoje é muito difícil você mensurar as ações que você tem em fazenda a fazenda, de emissão de carbono, etc. Mas várias fintechs estão sendo criadas, várias empresas estão sendo criadas para conseguir mensurar isso, transformar no número e, quem sabe, futuramente criar um crédito ou você usar aquilo para ter uma linha de crédito mais barata, que eu acho que é o futuro, né? O futuro vai ser os bancos. Você tem uma fazenda sustentável, você é comprovadamente sustentável, você tem algum selo, etc., você vai ter uma linha de crédito mais barata. Então, isso vai acontecer futuramente. Por onde que isso vai começar? Isso vai começar a partir do momento que o pessoal conseguir rastrear soja. Então, eu tenho que saber de onde que essa soja veio, eu tenho que saber daquele lugar que ela veio, daquela inscrição estadual, como que está a situação daquela fazenda. Ela tem a reserva que ela precisa, ela não tem, ela está reconstruindo. Não, aquela soja é SG, então eu vou pagar um pouco mais nela. Então, vai ser um caminho, né? O segundo ponto da SG, até uma questão que vem antes de tudo isso. O Brasil ele precisa mostrar que ele já é sustentável. Então, com exceções de
casos específicos de fazendas específicas que realmente desmatam, estão criando gado na Amazônia, etc. Isso existe, isso é um fato. O Brasil é sustentável. O Brasil ele tem hoje em torno de 60% das suas florestas naturais em relação ao que ele tinha no passado, antes da agricultura. A Europa tem 2%. Então, a gente precisa primeiro, sem politizar, né, até o governo, antes do governo atual, a gente teve mesas de discussão, né, presidente da França, presidente do Brasil, que ele bateu a mão na mesa e falou assim, ó, o Brasil é sustentável, quem não são sustentáveis são vocês. Então, a gente precisa primeiro vender o tanto que a gente é sustentável, tanto na consciência de produto, né, a gente não usa produto na fazenda deliberadamente, até porque custa, a gente está usando biológico, a gente tem reserva, então a gente precisa fazer um lobby, né, uma propaganda, e não deixar nenhum outro país que tem 2% da sua floresta natural apontar o dedo e falar, vocês têm que ser sustentáveis, a gente já é. Então acho que é uma propaganda interna nossa e, ao mesmo tempo, conseguir mensurar isso para transformar em benefício para o produtor. Concordo plenamente, acho que esse é o caminho. O Brasil é uma referência, né, nesse segmento aí de produção sustentável. Né, foi bastante discutido aqui a questão dos bioinsumos, dos biológicos, né, que entram como uma ferramenta, sem dúvida, aí, de grande relevância. Né? Então, esse é o caminho mesmo. Eu acredito que estou de acordo. Eu acho que, com o tempo, né, com essa rastreabilidade, a gente vai conseguir agregar mais ainda na produção, né, para o produtor. Então, é isso aí. Obrigado, viu? Obrigado, Jean. Vamos lá, então. Alexandre, por favor, segunda pergunta. Ô Fábio, considerando, né, esse cenário de preço que você trouxe para a gente, se a gente for pensar na outra ponta, né, numa ponta de construção de margem em relação ao preço de insumo, a gente até observou recentemente algumas movimentações nos custos de insumo, e essas movimentações, elas podem representar algum ganho para o produtor, visto que boa parte do mercado ainda não rodou e o produtor está esperando. E considerando também um segundo ponto, né, a gente observou ano passado uma quase pane logística no país por conta dessa espera. Seria interessante repensar esse momento ou essa espera de comercialização, pensando em ter a garantia da logística para poder ter o insumo para plantar? Questão logística. A comercialização atrasada. A não compra de insumos antecipado. Se você jogar isso para a logística, é um caos. A gente tem hoje uma comercialização, até a soja 23, 24, ela caminhou bem a comercialização, mas está atrasada em relação a outros anos. Logisticamente, você tem uma soja que vai para o porto, você tem um caminhão que volta carregado. Seja com fertilizante, seja com outros insumos. Então, você tem sempre um frete retorno que barateia o frete nosso hoje. Quando o Brasil deixa de comercializar, a gente não comprou o MAP, não está vendendo soja que eu já colhi. Esse caminhão vai levar essa soja que já foi vendida para o porto e ele vai voltar com o quê? Então, logisticamente, isso atrapalha um pouco. É uma coisa que às vezes a gente faz pouca conta, mas a questão logística, né? Fazer esse movimento, comercialização rodando e compra de insumos, ela faz parte de um barateamento na cadeia como um todo. A outra pergunta que você fez? Essa movimentação de mercado que a gente viu recentemente vai ter algum reflexo no preço do insumo que ainda vai ser comercializado? E se tivesse, isso vai ser benéfico? Ou seja, vale mesmo a pena esperar para comprar? Assim, vou dar o exemplo do MAP. O MAP ele está muito caro, tem vários meses que ele está muito caro. E qual que era a conversa? Né? Em março, em abril, a China vai voltar a exportar MAP. A China é uma importante exportadora de MAP. Então, o mercado vai começar a corrigir. O MAP está caro, vai ficar menos caro. A China voltou, está exportando pouco ainda. E quem deixou para esperar, todo mundo está comprando na mesma hora. Então, é o contrário. Né? É uma oportunidade... Não é uma oportunidade, né? Hoje está sendo uma penalidade. Então, a gente teve o MAP nos últimos 3 semanas. Qual que é o risco nosso? A partir do momento que
chega do ano, o nosso risco é mais não ter o produto do que o preço do produto cair. Tipo, até o Chico falou, né? Adubo bom é adubo no barracão. Então, chegou esse momento, o produtor comprou pouco, isso vale também para a defensiva, a gente viu falar na última apresentação do Rafael. Você não pode esperar muito. Então, você tem que aproveitar semana a semana, olhar a oportunidade de mercado, quanto que está o KCL, quanto está o MAP, quanto está a minha relação de troca, fecha, não fecha, está abaixo do ano passado. Porque você passou de um período, se você olhar, só você não está comprando produto, ok. Agora você e 90% dos produtores do Brasil estão pensando igual. O efeito é contrário. Você tem um efeito de corrida para comprar defensivo, para comprar MAP, para esse MAP chegar na fazenda, e aí o efeito é de alta, o que está acontecendo agora, principalmente no preço do fósforo que a gente usa na soja. Então, é uma estratégia que vale a pena, mas você não pode postergá-la muito para esperar preços caírem, né? A gente tem que se antecipar um pouco esse momento. Diego, vamos lá então. Obrigado. Até essa questão do preço cair, né? Até o gargalo logístico você vai ter, porque o cerrado inteiro vai comprar para os cereais, tá todo mundo adotando a mesma estratégia, vai ter falta de frete, inclusive, né? Bom, se você falou de oferta e demanda, né? Você focou bastante a questão da oferta, que quem mais impacta o preço, de fato, é a oferta. Você deu até o exemplo de 2022, né? Que veio de um ano ruim de produção, isso disparou o preço na faixa até R$200, né? A gente teve 2 ciclos grandes de preço, 2012 e 2022. Tanto do lado da oferta, lógico que daí está impactado o clima, mas do lado da demanda, tem chances, tem as análises que vocês fazem de médio e longo prazo, o que vocês veem no longo prazo de novos ciclos de alta, o que poderia afetar para ter novos ciclos de alta aí na soja, principalmente? Você perguntou falando da demanda também, né? Parte da oferta, novos ciclos de alta são dependentes de quebras de safra. Esse é o ponto principal. O Brasil hoje, se ele não aumentar nem 1 hectare de soja para o ano que vem, ele vai colher 170 milhões de toneladas. A gente tem margem de lucro hoje, né? Margem bruta existe, dependendo do local do Brasil, você tem margem líquida, plantando soja. Então, eu acredito que o aumento de área pode ser o que vem aumentando na média dos últimos 10 anos, 1%, 2%. Então, a gente tem potencial para produzir 173 milhões de toneladas. Então, parte da oferta, a gente só vai ter alta de preço se alguém produzir mal. Espero que não seja o Brasil. Então, vamos que seja a Argentina, mas o Brasil não, né? Porque pode ser que seja o Brasil, o Grande Sul, e eu acho que é uma coisa que não seria boa, né? Mas, da parte da demanda, a demanda ela cresce naturalmente todo ano porque a população mundial cresce. Então, você cresce o consumo de alimento, você cresce o consumo de carne, você cresce o consumo de farelo, cresce o consumo de soja. É uma cadeia. Na velocidade que a oferta aumentou, para a gente ter uma recuperação da demanda, hoje é muito difícil. Então, a gente aumentou muito a oferta de soja, a demanda ela cresce 5 a 8 milhões de toneladas de soja por ano. O Brasil, em 10 anos, aumentou um país da Argentina de soja. Então, a gente precisa... O que acontece para a demanda aumentar, né? Resumindo, a demanda hoje por soja, por milho, ela só aumenta base crescimento populacional ou base crescimento de renda. Então, se a gente pegar as novas políticas de biocombustível, né? Por que soja cresceu tanto de produção também? A gente está indo de B10 para B14. A gente precisa de mais óleo de soja. Se eu preciso de mais óleo de soja, eu preciso de mais soja. Mas quando eu esmago uma soja, eu produzo farelo. Esse farelo é para produção de proteína. Essa proteína que eu vou produzir a mais vai ter consumo na população? Só se essa população tiver um aumento de renda. Então, hoje, para a gente aumentar o consumo da soja, que é esmagada, produzida farelo e óleo no Brasil específico, a gente precisa aumentar a renda da população, para a população comer mais carne, para comer mais, para os suínos, as aves, os bovinos comerem mais farelo e a gente consumir mais soja. Então, da parte da oferta, uma quebra de safra significativa, muito significativa mesmo, e da parte da demanda, uma melhora de renda da população. É a única coisa que vai fazer a soja que está sendo produzida ser consumida a mais hoje. Não, perfeito, acho que ficou claro, né? Acho que para nós fica a lição de, para dentro da porteira, ser mais eficiente e buscar rentabilidade nesses patamares de preço, né? Obrigado. Pessoal, estamos chegando aqui ao fim. Gostaria aqui de agradecer ao Fábio pela disponibilidade.
Vamos começar aqui as considerações finais. Vamos começar pelo André e terminando daí no Fábio, por favor. Bom, primeiramente agradecer novamente a Coplacana, né, o convite, a oportunidade de estar participando com vocês aqui, a todo mundo que está aqui presente. Acho que um evento como esse, acho que bastante gente está aqui ainda, então acho que é importante, né, todo mundo veio buscar informação, e eu acho que essas informações, esses eventos aí, cada vez mais que tem uma importância grande, porque traz informações não só, né, do que a gente até fala bastante, que o produtor está bastante acostumado a porteira para dentro, né, buscando produtividade, aumento de produtividade, e o Brasil é extremamente efetivo nisso aí, né, então a gente está vendo, até você comentou que o Brasil é o culpado até dessa questão dos preços aí, tá pressionado aí, porque isso aí fruto dentro da produtividade que o Brasil alcança aí ano a ano aí com aumento. Mas agora eu acho que chamar atenção mais para essa questão que a gente falou bastante aqui também, que é o da porteira, depois da porteira, né? Focar bastante nessa questão, principalmente esse ano, agora que eu falei, a gente infelizmente entra num ciclo de baixa de preço, mas é o que eu falo, vai depender de cada um, né? Montar estratégia, de repente ficar atento às oportunidades, e vai ter que ficar atento às oportunidades, porque elas podem passar e podem passar rápido, e de repente acontecer o que aconteceu nessa safra agora. Muitos produtores foram pegos de surpresa, sem ter vendido quase nada de soja, né? E de repente aí tiveram problemas agora no final aí, né? Muita gente está vendo isso aí, resultado disso aí, principalmente lá no Cerrado, lá a gente está vendo a quantidade de RJs que estão sendo abertas, né? Então vamos dizer assim, é um ponto de atenção que fica aí, para de repente a gente cuidar um pouco mais esse ano para essa questão depois da porteira, porque vai ser importante, porque como vai ter uma restrição maior das rentabilidades aí, né, a gente vai ter que tomar o cuidado, vai ter feito na lupa ali na ponta do lápis. Então o que eu gostaria de chamar a atenção é isso aí. Tomem cuidado, né, cuidem dessa parte aí, porque essa parte, principalmente esse ano e pensando na safra 24 e 25, vai ser bastante importante, tá? Muito obrigado a todos. Bom, pessoal, em nome da Corteva, eu agradeço a todos aqui pela presença, né? Parabenizo aqui a Coplacana pelo evento, né? De fato, é um ano que vai exigir atenção e gerenciamento de risco, né? E a pergunta ali do colega, qual que é a melhor forma de fazer esse gerenciamento, né? Começa por informação, né? Então, um evento como esse aqui, para a gente discutir e até alertar, né, que é um momento de ajuste, de margem talvez um pouco mais apertada, mas ainda existe oportunidade, né? Fazer essa gestão de risco é super importante, não fiquem descasados, né? Porque esse mercado ele vem com viés, né, ainda um pouco baixista, até que alguma coisa nova venha e mude esse cenário, né? A gente não está aqui para acertar lá no ângulo, né? E sim para acertar no gol, né? Então, parabéns mais uma vez, parabéns, Fábio, pela palestra, e contem aí com a Corteva para esse gerenciamento de risco. Bom, em nome da VIT também, gostaria de agradecer novamente a Coplacana, né, pela iniciativa, um evento aí de excelência, né, visto o público reunido, né, e é um ano desafiador, né, Fábio? Vai separar aí, falar os homens dos meninos, né, e essa guerra vai ser vencida com informação. Então, informação de qualidade, né, as parcerias, né, é bem importante isso. Então, em nome da VIT aí, né, fortalecer essa parceria junto à Coplacana, junto aos cooperados. Então, gostaria de agradecer, né, podem contar com a VIT. Nós temos aí ferramentas na linha de nutrição e defesa, né, principalmente na linha de biológicos aí, que foi bastante discutido. Então, visando aí a maior rentabilidade e produção, né, e margem. Então, a gente está à disposição aí. Então, agradecer mesmo a oportunidade e muito obrigado. Bom, agradecer novamente, né, a participação em nome da UBFOL, né, agradecer a participação, parabenizar pelo evento, muita informação bacana para a gente durante o dia. Parabenizar mais uma vez o Fábio aí pelos esclarecimentos. E dizer que nos últimos anos a gente tem observado, né, um empilhamento de problemas novos a cada safra, né? Então cada vez a gente está sendo mais desafiado e num cenário que a gente não controla o preço, né? Então a gente precisa ter muita disciplina para trabalhar os nossos custos e garantir a formação de margem, né? E aí eu
deixo o recado, né, à disposição, a Ubifol à disposição, com as soluções que nós temos trazido para o campo para poder apoiar o produtor nessa construção, nessa batalha diária que a gente sabe que não é fácil. Então, mais uma vez, muito obrigado. Bom, obrigado Pedro, obrigado Fábio, né, os colegas que estavam aqui na discussão. A Coplacana, né, acho que um evento como esse traz bastante informação, né, desde o começo, né, desde a manhã trouxe bastante informação. Foi muito falado, né, você ser eficiente para dentro da porteira, mas estar atento ao que está acontecendo fora da porteira, né, qual o melhor momento de negociação. A ordem de 3% da sua soja, mais ou menos, está sempre disponível para você precificar, para você travar e não correr tanto risco. E nós, como a União Agro, como uma empresa de nutrição de plantas, né, eu acho que o que a gente pode oferecer é retorno econômico, né? Então, a gente quer oferecer solução para o produtor, né, que ele possa investir e ganhar dinheiro investindo em soluções aí de nutrição para poder prosperar o negócio dele, seja no difícil ou num ano bom aí. Acho que esse é o papel nosso e eventos como esse só nos ajudam a seguir adiante aí, tá bom? Bom, pessoal, agradeço muito o convite da Coplacana, Pedro. É um prazer estar aqui com vocês. A Coplacana é nossa parceira há muitos anos, então a Stonex tem um orgulho de falar que hoje a gente é um braço da Coplacana falando da soja e do milho. E recado, né? A comercialização de soja também é produção. O que eu quero dizer com isso, né? Se você vender hoje R$ 124 a sua saca, 60 sacos por hectare, é igual você vender 65 sacos a R$ 114. Então, uma boa comercialização, ela no final das contas também por mais que você venda mais barato, ela se transforma em rendimento, ela se transforma em soja também, né? Muito obrigado, né? Vamos pegar toda a informação que a gente escutou hoje, analisar com cuidado, trazer isso para o nosso negócio. E a Stonex, junto com a Coplacana, a gente está à disposição dos cooperados para a questão de informação, questão do que a gente pode fazer para melhorar o negócio de vocês. E é um prazer. Obrigado, gente.